Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8, quarta-feira, estamos na oitava da Páscoa. Convido você a preparar o copo com água. Queremos abençoar o final do programa e com muita alegria fizemos juntos como a igreja a oração. Rainha do céu, Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Oração do Ângelus tem o patrocínio do Colégio Nossa Senhora do Carmo em Juiz de Fora. Tradição e inovação caminhando lado a lado do Maternal 2 até siga a série do ensino médio. Irmãos e irmãs, vamos acolher o Evangelho do dia que está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém? Não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Uns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Chegaram perto do povoado para onde iam. Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Isso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós somos muito parecidos com os discípulos de Emaús. Muitas vezes o Senhor está diante de nós e não o reconhecemos, não percebemos a sua presença amorosa. É importante enxergar o Senhor nas pessoas, é fundamental enxergar o Senhor na palavra, mas é principal ver Jesus na Eucaristia. O Evangelho termina dizendo: os discípulos reconheceram Jesus
ao partir o pão, uma das orações eucarísticas para diversas circunstâncias, nós rezamos que, como outrora os discípulos de Emaús, o Senhor nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós católicos, ao participarmos da Santa Missa, vivemos essa experiência especialmente única. É o próprio Senhor Jesus quem nos revela as Escrituras, quem parte o pão eucarístico para nós. Que possamos, vendo o Senhor na Eucaristia, reconhecê-lo e assim ter renovada a nossa fé pascal. Nessa alegria, saudamos a Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, vamos implorar a bênção de Deus sobre a água. Pai Santo, em nome de Cristo, enviar o Espírito Santo para abençoar esta água pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos com fé e piedade, tomemos a água que foi abençoada. Amados e amadas de Deus, vamos acolher a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Da intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe da Igreja, seu esposo São José e de Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese de Juiz de Fora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.